gente começa o noticiário de hoje com a votação da Câmara dos Vereadores de Maringá, que vai colocar na plenária a discussão da matéria pro aumento do número de vereadores da casa a partir de 2025. Essa matéria gerou muita polêmica aqui na cidade, inclusive alguns atritos, algumas discussões um pouco mais ásperas, mais ácidas por parte do presidente em relação assim, também da assim em relação à Câmara dos Vereadores. Assim que a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, o pessoal lá já se manifestou de maneira contrária a esse projeto de lei. Eles até fizeram uma pesquisa mostrando que a população também se manifesta contra, mas pelo que a gente conversou com alguns vereadores, inclusive com o presidente da casa, eles estão irredutíveis em relação à discussão dessa matéria. Então, muito provavelmente será, contou com a assinatura de 14 dos 15 vereadores, muito provavelmente essa matéria será aprovada amanhã. A gente discutiu um pouco sobre isso ontem também com o delegado Luiz Alves e quando a gente estourou essa notícia da Câmara aqui também, a gente falou com o Mário Rossocal. Queria começar hoje com o Calazans. Olha, veja bem, já falamos sobre isso aqui. Aumento do número de vereadores, por mais que seja um debate extremamente difícil de fazer com a sociedade, eu acho que é necessário. Nós precisamos aumentar para garantir maior representatividade na Câmara Municipal. Hoje a eleição ela é cara, é uma Câmara Municipal que não me refiro a uma legislatura específica, esse caso, mas é uma Câmara que pode ser, digamos assim, mais facilmente dominada pelo prefeito. Então, quando nós temos mais vereadores, é mais possibilidade do sujeito lá do bairro, das pessoas comuns entrarem nessa disputa que é extremamente difícil. É um debate difícil de ser feito com a população, nós compreendemos, eu compreendo isso, mas a representatividade é necessária. Agora, tem um ponto que não tem sentido. Nessa conversa, um ponto que não tem sentido é a colocação do terço de férias, que está nesse pacote aí, porque o terço de férias para vereadores está completamente fora de contexto. Os vereadores eles têm recesso no meio do ano, tem o recesso parlamentar agora, é constitucional, é de direito, portanto, essa parada que os vereadores têm não tem natureza de férias. Eu acho de fato que vereadores em Maringá recebem muito pouco, tem que aumentar mesmo. Eu particularmente defendo isso, mas pagar terço de férias não tem sentido. E concordo absolutamente com o que o Edivaldo Magro, nosso aniversariante, falou ontem aqui. Eu acho que para compensar, haveria necessidade de reduzir a quantidade de assessores. Hoje os vereadores têm 4 assessores, na minha opinião, 2 assessores seria suficiente, mas admitimos, né? Talvez, nesse momento, até 3, ainda que, na minha opinião, 2 assessores são mais do que suficiente, porque a Câmara tem uma estrutura fixa, técnica, que dá o suporte necessário, legal, contábil, para todos os vereadores. Luiz Neto. Opa, Vitor, que bacana, né? A gente debater esse assunto que é sempre polêmico. Na última vez que esse assunto foi levantado, né? A Câmara esteve cheia de pessoas usando camisetas pretas, né? Pessoas ligadas a assim, em protesto contra essa votação. Mas o que eu queria dizer sobre isso, Vitor, é que o aumento do número de vereadores, eu acredito que ele tem sua legitimidade. Mas eu acho que vereador devia ganhar menos, Calazans. Sabe por que eu acho que vereador devia ganhar menos? Porque tem vereadores e vereadores, né? A função, o vereador ele não recebe salário, ele recebe subsídio, né? Não é um salário, né? Ele pode ter outras funções, ele pode trabalhar em outros lugares, ele Posso pode te interromper? atender. Aliás, ele deve. É um erro. O vereador falar que fez da Câmara um emprego. Exatamente. Gente, isso é uma aberração, com todo respeito. Na minha opinião, né? Com respeito quem pensa diferente, né? Porque tem, por exemplo, a grande maioria tem outras funções, mas tem aqueles que só vivem daquilo. Então, assim, tudo bem que trabalhe bastante, que trabalhe mais. Ser vereador, Celestino, é abrir mão do seu tempo livre, é abrir mão das suas prioridades para priorizar o que o povo precisa, né? As sessões são 2 vezes na semana. O gabinete tem que estar aberto 24 horas para atender o povo. Então, acredito que é o seguinte, o número de vereadores é legítimo, que tenha 50. Mas vamos acabar com esse negócio de salário. Vamos ver quantas pessoas vão se candidatar. Eu acho que deveria trazer essa reflexão. Igual as pessoas falam, você é contra o aumento? Eu não sou contra. Eu sou contra o valor do salário. Acredito que poderia ser muito menor. Eu sei que o vereador tem custos, atende a comunidade, faz todas essas necessidades. Mas eu acho interessante. Aqueles que mais dependem do salário da Câmara são os primeiros a
a criar polêmica em relação a isso. Então, acho que é algo que deveria ser refletido. A representatividade é importante, o gasto deveria ser revisto. O valor de um assessor, Calazans, que seja retirado, o assessor mais baixo não paga se o salário for reduzido. Né? Então, assim, eu acho que essas questões compensatórias elas deveriam ser levadas em consideração. Agora, uma cidade do tamanho de Maringá precisa, sim, de mais representatividade. Ok, vou passar para o Celestino. Eu queria ouvir de você, Celestino, esse impasse, esse atrito que está tendo entre a Câmara e assim, é natural, como que você avalia essa? Qual adjetivo você dá para essa postura da Sim? Ela é combativa? Ela não é justa? Ela é justa? O que você acha? Primeiro eu queria falar pro Luiz Neto, se acabar com o salário de vereador, podia acabar com o cargo de CC também. Né? É diferente. Tirar o salário do CC também. É diferente. Aí equilibrava, CC né? É diferente. Porque CC cargo, vereador também trabalha 24 horas. Você mesmo falou pro vereador ter 24 horas trabalhando pro povo. E aí não ganha. O senhor assim? Está distorcendo. O que eu tô dizendo é uma coisa. Né? Você vai ser candidato na próxima eleição, você vai falar isso? Vai ser tua proposta? Não tem nada a ver. Tá, vamos falar a respeito da Sim. Eu não vejo. Porque o senhor quer ser candidato. Não, nunca fui, nunca serei, tá? O senhor pretende. Bem diferente de você que já foi candidato. Para de atacar, mas não tem nada a ver. Inclusive nas minhas propostas estava isso. Exato. Antes de você falar de mim, conheça a biografia das pessoas. Coisa feia. Assim, eu não vejo esse mesmo ímpeto da Sim em relação à administração pública, por exemplo. No inchaço da máquina, no aumento do número de secretários. Eu não vi ninguém de camiseta preta na frente, né, do Paço Municipal, lá no gabinete do prefeito, né, pedindo para ele reduzir o número de cargos de secretários, pedindo para ele não aumentar o salário durante a pandemia, né, que foi aumentado. Então, assim, uma série de situações durante a pandemia, decretos, né, que o prefeito fez, penalizou o comércio. Eu não vi esse mesmo ímpeto da Sim. Agora, em relação ao número de vereadores, né, não é para essa legislatura. Vamos deixar aqui bem claro para o ouvinte. Né, os 15 vereadores, os 14 mais um, estão colocando o dele em risco, porque cabe ao eleitor que vai decidir se eles continuam ou não. Né? Os 23 é para 2026. Então, cabe ao eleitor, 25, né? Cabe ao eleitor fazer esse julgamento na urna. Né? Se foi culpa dessa atual legislatura, não vote nos vereadores que estão aí. Simples assim. Agora, ficar com picuinha somente em cima do legislativo e esquecer o que o executivo está fazendo com Maringá, não é justo. Ok. Vai lá, Neto. Meu colega rapidinho. foi cargo comissionado na época do senhor prefeito Jário Gianotto, então ele sabe muito bem a importância dos cargos comissionados e que os cargos comissionados é um trabalho diferente de subsídio. Eu não estou criticando o aumento, eu acredito que ele é viável, sempre falei isso, falo isso para todos os vereadores quando sou perguntado a respeito, só que nós estamos falando sobre viabilidade. E a questão de viabilidade, ideias têm que ser debatidas. Se nós não pudermos expressar nossa opinião, cada um da forma que pensa, nós temos que viver naquele regime que o senhor critica, que é o regime ditatorial que alguns querem tanto colocar em seus países, assim como o presidente do Peru, que foi preso hoje por tentar dissolver o Congresso. Vai lá, Edivaldo. Rapaziada aqui tá animada. Mas vamos lá. Deixa eu citar essa pesquisa da Sims, uma pesquisa online. Que ela representa... Só desculpa, eu tenho um problema em chamar isso de pesquisa. Para mim isso está mais para uma enquete. É uma enquete, Na verdade, eu ia chegar exatamente aí, né? Não tem base científica nenhuma. Mas o curioso é observar o seguinte, os 5 mil representados, associados, na verdade, que não são representados, né? Assim, não representa a categoria. Quem representa são os sindicatos. Deixa claro isso, que é uma associação. Ela ouviu 20% apenas dos 5 mil, são 1.000 pessoas. Desses 1.000, 84%. Então, assim, dos 5 mil empresários, apenas 840 se manifestaram. Bom, quem cala consente é de se supor que o restante apoiam o aumento. Né? E eu faço das palavras, tocou nesse assunto, Celestino, que assim devia se posicionar, ter uma atividade, e já foi, viu, Celestino? Outras administrações. Né? Assim, já foi mais ativa, né? Mas aí foi um trabalho de desconstrução da entidade promovida pelo prefeito, aí nós vamos ter outro debate a respeito disso oportunamente. Mas eu vou insistir na tese, né? Acho que aí a bancada, acho que é quase uma proposta de toda a bancada defende isso também, que é a redução do número de assessores, né? Eu acho que nós temos uma
meio firmado essa ideia aqui, né? A ideia não é minha, acho que é de todos. Durante a entrevista com o presidente. Ontem, inclusive, o Vitor fazia uma conta, né? Eles vão saltar para 92 assessores, se você considerar 4 assessores por gabinete.